Olá pessoal, tudo bem? Olha, é bom estar com você aqui e poder lhe trazer aqui uma palavra como esta que eu preparei aí e já de antemão tenho aí já feito o anúncio, né, através das redes sociais, ok? É um momento delicado, de extrema seriedade e nós precisamos de fato discutirmos, né, este assunto à luz da palavra, sem alarde, sem preocupação, visto que nós estamos vivendo dias difíceis, dias aí muito próximos realmente de uma grande mudança no cenário, no panorama do mundo, vamos dizer assim, não é? Ok? Bem, eu tenho aqui muitas coisas importantes para tratar e para trazer aqui ao seu conhecimento. Vocês sabem que eu já tenho aí estudado, né, por muitos anos aí a cronologia do fim. Aliás, essa é uma das minhas especialidades, que eu tenho sempre aí ministrado seminários, né, nas igrejas, aí em congressos, sobre este assunto. É um assunto escatológico importante. Todavia, a ideia aqui desses vídeos, ok? Não é trazer para vocês novidades escatológicas, nada disso. Mas vamos chamar assim de um conselho, não é? A fim de que você possa enfrentar os momentos que estamos vivendo, que são momentos complicados, momentos que estão gerando aí muita ansiedade, né? No seio da igreja, visto que estamos aí experimentando, né, e vendo o desenrolar de situações críticas, guerras por todas as partes, não é? E agora ainda essas beligerâncias aí no Oriente Médio, que tiram a paz, né, e sempre nos deixa aí antenados, não é? Não sem razão. Nós precisamos então buscarmos na palavra de Deus aí direção, ok? Então eu me propus aí a trazer aqui uma palavra para vocês. Eu não vou estar propriamente falando de escatologia, de cenário, de cronologia do tempo. Essa não é a proposta aqui, mas antes trazer aqui direções, ok? Como enfrentar os momentos ansiosos, né? Como enfrentar essa ansiedade com respeito aí aos dias do fim, ok? Nós que estamos aí vendo, né, a humanidade toda caminhando para um futuro sombrio, né? As perspectivas mais otimistas atualmente nos dão conta aí de uma terceira guerra mundial, que para muitos analistas ela já está ocorrendo aí, né? Não da forma como usualmente conhecemos guerras, né? Mas ela está acontecendo aí num plano mais frio, né, entre as nações, ok? O que é pertinente, o que é interessante, tá? Bem, é óbvio que aqui nós não devemos nos preocupar, né? Evidentemente, aí roubar a nossa paz. A ideia aqui não é gerar um alarde e nem levar você mais aflições. Pelo contrário, levar você uma confiança, né? Levar você uma segurança na palavra. Mas, todavia, também estarmos precavidos, ok? Sobre o que fazer, como nos comportar, né? Como enfrentar essa situação sem perder aí a nossa confiança, sem perder a nossa paz, a nossa tranquilidade em Deus, que nós já adquirimos em Jesus Cristo, ok? É isso aí. Eu espero trazer para vocês aqui um panorama sóbrio do que eu quero colocar para vocês aqui, sem alarde, sem terrorismo, tá? Não, essa ideia aqui não é marcar ou avisar ou falar da iminência, né, da volta de Jesus. O que nós precisamos estar também sobremodos preparados, tá? Mas a ideia principal aqui é o que nós podemos fazer, tá? Nos dias em que estamos vivendo, como melhor enfrentar essa situação. Então, essa palavra, antes de tudo, ela visa aqui um conforto da igreja, uma segurança para as nossas casas, para as nossas famílias. E como eu tenho visto a aflição de muitos irmãos nesses dias que têm me ligado, aí estão preocupados, né? E não sem razão, vendo aí tanta beligerância através do mundo, eu me propus então a fazer esses vídeos aqui. Espero que seja aqui confortável, ou que traga realmente ali uma reparação, uma direção. Essa é a ideia, essa é a palavra que eu quero usar, uma direção nesses dias sombrios. Bem, essa palavra aqui, ela está alicerçada na epístola de 1 aos Tessalonicenses, ok? No capítulo 5, versículo 4 e 6. Eu ainda vou usar mais alguns versículos ainda nessa epístola para continuar este assunto,
visto que a minha proposta aqui são 4 vídeos aqui dessa série, ok? É sobre vigilância para os dias que estamos vivendo. Mas aqui, para esse vídeo inicial, eu quero usar aqui então apenas 2 versículos, o versículo 4 ao 6 aí, da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, ok? Então eu vou ler aqui com você, e aí eu vou trazer aqui bem objetivamente o que devemos fazer para os dias que estamos vivendo, ok? É isso aí, então eu vou ler com você aqui. Aqui diz assim, olha, Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É isso aí, ok? Uma palavra muito, muito importante, que além de nos advertir, ela traz aqui direções, como devemos enfrentar aqui os dias, né? Os dias difíceis, os dias que apontam aí para a iminência, né, de catástrofes mundiais, né? Eu acredito que essa tem sido uma preocupação muito recorrente aí, especialmente na vida da igreja, nesses dias que estão vendo aí o envolvimento, especialmente de Israel, nesse cenário de guerra mundial, ok? Bem, eu trago aqui para vocês uma palavra interessante sobre vigilância, ok? Eu dividi aqui esses vídeos em 4 importantes vídeos, cada um vai abordar um assunto, e esse primeiro vídeo, ele vai falar basicamente sobre vigilância, sobre atenção, ok? Sobre prudência, que eu vejo que tem faltado bastante aí no meio evangélico, ok? Muitas vezes, nós entendemos errado a questão da fé, da confiança. A fé e a confiança, não é? Ela não descaracteriza a prudência, pelo contrário, é por crermos que devemos ser vigilantes, ok? É por termos fé que devemos ser prudentes e não vivemos de forma displicente, aleatória, ok? Vale lembrar que a Bíblia faz uma advertência interessante, não é? E até um pouco trágica, de que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E Paulo aqui, né, enfatizando esse aspecto, ele fala justamente sobre isso. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. E nós devemos andar como de dia, e não aí à noite, né, como de noite, tropeçando, né, equivocados, preocupados, aflitos, como se não estivéssemos visionando o futuro, né? Nós já conhecemos aí os projetos de Deus com respeito ao futuro, seja qual for a corrente teológica que você abraça, seja você aí pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, né? Enfim, não interessa. O fato é que nós sabemos do nosso futuro com Cristo, nós estamos guardados com Cristo. E a questão nem é essa. A questão aqui, o enfoque desses vídeos é justamente trazer a você a seguinte indagação, levar você a discursarmos sobre a seguinte questão: estamos preparados para enfrentar aí esses prenúncios, esses anúncios, esse fim de era, não é? Essa mudança de uma etapa para outra no cenário ou no panorama bíblico, escatológico? Estamos preparados? Como devemos nos preparar? Ok? É fato que por falta de prudência, muitos podem então ter aí uma situação bem difícil para enfrentar, muitas vezes por falta de prudência. E essa palavra visa justamente isso. Não discutir aspectos teológicos ou escatológicos aqui, mas de levar os crentes a uma vigilância com respeito, então, aos dias que se aproximam, ok? Então, sempre quando nós procuramos abordar as questões aí relacionadas ao fim, sempre surge aqueles engraçadinhos, né? Com zombarias, com gracejos, enfim, e tudo. E eu me preocupo pouquíssimo com isso. Isso para mim não faz nenhuma diferença. Quando eu lancei aí o último vídeo aí, chamando vocês para essa interação aqui com respeito à vigilância, como enfrentar esse cenário que se monta aí nesse tempo, eu recebi mensagens elogiosas, mas também recebi mensagens aí de gracejos, de pessoas que estão aí levando a coisa como se tudo fosse uma mera ficção. Eu pouco me importo com isso.
e vejo que o assunto é extremamente sério para perdermos tempo com zombadores da fé, ok? Então, nós cristãos precisamos estar aí atentos, né? Firmados no que a palavra nos diz, firmados nos conselhos das Escrituras Sagradas, a fim de termos aí, né, uma vida boa, ok? Uma vida excelente. Bom, eu faço aqui menção interessante da Covid-19. Eu lembro que até 2019 eu gastei muitos anos, vamos dizer assim, né, advertindo as pessoas aí com respeito à iminência de uma catástrofe, de situações que poderiam deixar as pessoas enclausuradas ou com dificuldades de mobilidade, não é? Analisando as próprias profecias bíblicas, você chega a este resultado. Não se trata aí de pitonisa, não se trata de previsões hipotéticas, se trata de profecia, de análise profética, só isso. E eu comecei a advertir as pessoas mais próximas, as igrejas, os pastores, os líderes e tal. E por fim, isso 1, 2, 3, 4, 5 anos, e alguns começaram até a falar, puxa, bispo, para com isso, né? Nada está acontecendo. E alguns levaram até pelo lado de gracejo, até que aconteceu, então, os lockdowns aí da Covid-19, no qual enfrentamos aí momentos difíceis, não é? E eu sempre dizia para as pessoas, esteja preparado, esteja precavido ali, né? Mantenha em sua casa ali provisões básicas necessárias, como água, enfim, e muitos levavam ali pelo lado mais, né, de gracejo, de brincadeira. Até que aconteceu a Covid e os que riam pararam de sorrir, porque entenderam se tratar realmente de um assunto difícil, de um assunto sério. Bom, eu sofri pouco com a Covid no seu aspecto de provisão, não é? Porque basicamente eu não tive que sair para comprar quase nada, ok? Eu tinha a minha provisão de água, eu tinha minha provisão de alimentos ali não perecíveis, ok? As coisas básicas ali, confortavelmente, porque eu já vinha numa preparação ali sobre estes aspectos e sempre advertindo ali a igreja, os irmãos, com respeito a isso. Em novembro último aqui, eu estive em Portugal, né, ministrando ali a cronologia do fim no norte de Portugal, e eu lembro que eu dei ali vários conselhos, né, e algumas pessoas ali ouviram muito bem, e hoje esses irmãos que participaram aí dessa cronologia última do fim, ministrada em Portugal em novembro do ano passado, estão vendo o cumprimento de várias coisas que eu falei com respeito a certas coisas, a critérios que você deveria adotar de prudência, de cuidado, e eles estão hoje experimentando isso aí ao longo deste ano de 2025. Uma coisa interessante, aconteceu agora recentemente, né, um breakout, né, aí em Portugal, na Espanha, e também aí em alguns outros países, como o sul da França, etc., em que deu um apagão total aí, não é, no sistema de energia, e houve muitos prejuízos que foram então contabilizados, ok? E eu lembro que recentemente um casal me ligou, né? Aí, e esse casal esteve no Cronologia do Fim, que eu ministrei em novembro passado. E eles, durante o apagão, né, eles não levaram muito a sério ali as advertências que eu falei sobre ter ali provisões de água, de dinheiro físico, né? Etc e tal. E quando aconteceu, eles saíram ali em busca de água, porque nem tinha água em casa, quando aconteceu o breakout ali, deu um apagão total em Portugal, e eles saíram em busca de água, eles me contando, eles me ligaram logo após o incidente, porque eles falaram que não deixaram de pensar nas minhas palavras em um só minuto, e eles me ligaram de lá, e eles falaram, olha, nós não deixamos de pensar em você e ficamos ali aflitos, porque nós tínhamos dinheiro na conta, nós tinha água nos supermercados, mas a gente não conseguia comprar porque não tinha energia. A gente não tinha dinheiro físico. E foi uma aflição muito grande para nós, né, que por fim nós conseguimos ali um dinheiro emprestado, ou tínhamos ali um dinheiro, não sei onde eles conseguiram exatamente, não me recordo exatamente. Sei que eles tiveram muita dificuldade e eles falaram, vivemos uma aflição que nós não queremos que se repita mais isso aí. Então eu achei muito interessante isso aí,
né? E basicamente esses vídeos daqui basicamente vão trazer para nós um panorama muito conhecido, muito parecido com aquilo que eu vim fazendo aí nos últimos anos, ok? De advertir, de trazer lucidez, sobriedade, sem pânico, sem loucura, ok? Mas na tranquilidade do Espírito Santo e bem advertir aí aos crentes, né, que estejam ali preparados, né, para enfrentar aí situações que poderão acontecer aí nesse cenário que se desenvolve aí de calamidade, de tragédias, de apagões, de queda do sistema bancário e etc, ok? Então, basicamente é para isso que essa palavra aqui, eu preparei então todo esses vídeos aqui, ok? Esses 4 vídeos que eu vou estar apresentando para vocês aí nesses dias, ok? Então, eu quero fazer apenas lembranças sobre isso. A Bíblia também nos diz lá em Mateus, capítulo 25, conta-nos a parábola ali das virgens, das 10 virgens. 5 eram sábias, prudentes, e 5 nécias, ou seja, imprudentes, né? Todas elas, né? Todas essas virgens, as 10 virgens, elas tinham lâmpadas e tinham ali também azeite para suas lamparinas. Mas evidentemente 5 delas não tinham a quantidade, a provisão suficiente para manter ali por mais tempo as suas lâmpadas acesas. A lâmpada aqui, ela pode ser traduzida, ela pode ser ali alegorizada de diversas formas dentre elas podemos dizer que a lâmpada é a própria vida, a manutenção, né, da própria vida humana, ok? E a pergunta é, você tem provisão suficiente para manter aí a sua lâmpada acesa por mais tempo? Então, baseado aí nessa palavra, ok? Nessa parábola das 10 virgens, eu quero então trazer para você aqui a consciência de que você precisa ter azeite extra, ok? Provisão extra para enfrentar esses dias difíceis, esses dias aí que prometem, né, ser dias de dores para a humanidade toda. Porque a qualquer momento, né, muitas questões podem desabar sobre o mundo, né? A Europa, por exemplo, ela está aí, o mundo todo, mas a Europa de uma maneira muito mais evidente para mim, porque eu estou aqui a viver nesse continente. Eu percebo que há um alerta total aí nos os governos que estão tentando alertar, né, as suas populações, né, os seus cidadãos, com respeito à iminência de uma guerra ou de uma tragédia que pode desabar aí, desarticulando aí o sistema elétrico das nações, não é? Não sei se vocês estão apercebidos de que essa guerra aqui no leste europeu, né, onde envolve aí países aí, a Rússia, né, a Ucrânia e etc., basicamente, todos os países da Europa, direto ou indiretamente, estão ligados nessa guerra, fornecendo ali suprimentos para a guerra, fornecendo equipamentos, não é? Etc. Então, há um envolvimento, né, também de outras nações que estão apoiando a Rússia e a Europa apoiando aí a Ucrânia. E tudo isso tem aí despertado aí um alerta dos governos, né, de iminentes ataques cibernéticos, ataques que podem simplesmente paralisar aí a internet, o que geraria um grande caos mundial, o que faria com que aí o sistema bancário entrasse num colapso total, ok? Por isso eu faço um vídeo como esse, ele é importante, né, para trazer a sua consciência e o momento iminente, né, de perigo iminente que estamos vivendo. Imagina, você tem dinheiro, né, mas o seu dinheiro ele é eletrônico, talvez é bitcoins, ou talvez é mesmo dinheiro mesmo, nas moedas correntes. No entanto, ele está na sua forma ali dependente de um cartão de crédito, que depende, consequentemente, da internet para funcionar. Imagina se de repente o sistema, né, de internet ele cai, como foi o caso agora recente de Portugal, da Espanha e de outros países aqui da Europa, né? Imagina a pessoa, como esse casal lá em Portugal, ele tinha o dinheiro, né? Eles tinham a condição, havia no supermercado ali o suprimento, mas eles simplesmente não conseguiam comprar porque não havia forma de comprar, não havia energia, não havia internet que possibilitasse a transação comercial.
Então, por isso que eu chamo a sua atenção para esse detalhe. Você está sendo ali, você faz parte, então, dessas virgens prudentes, ok? Ou você faz parte das virgens nécias, que não tiveram provisão adequada para enfrentar ali um tempo propício, um tempo deveras mais delongado aí. Então eu faço essa indagação aqui para você sobre esse cenário que se monta aí através do mundo todo, ok? Então imagina, há riscos aqui sérios e iminentes de que os aquedutos, né, podem ser contaminados aí por inimigos e você simplesmente não vai ter água potável para beber. Então a pergunta é, você teria um suprimento de água suficiente para manter aí até que os governos dessem aí uma solução, né, a curto ou a médio prazo para essa questão? Você tem alimento, né, para manter aí a sua família e você mesmo, né, em bom estado, bem nutrido por 2, 3 ou 4 semanas, sem necessidade de ir ao supermercado? Enfim, várias questões aqui que nós precisamos pensar e responder friamente aqui para nesta ocasião, ok? Por isso que eu digo para você que o assunto ele é deveras sério para encararmos com zombarias, ok? É muito pé no chão, é muito sóbrio isso que eu trago para vocês aqui, ok? Então é importante. A Bíblia fala sobre vigilância, ok? E essa parábola das 10 virgens bem nos mostra sobre isso, ok? Lá em Mateus 25:13, concluindo ali, né, essa parábola, Jesus deixa uma palavra, ele diz assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos as dimensões, né, ou o que pode acontecer aí no desenrolar dessas diversas beligerâncias aí, dessas diversas guerras que se espalham pela terra. Um inimigo simplesmente, um país pode atacar o outro, né? Muitas vezes esse ataque não vai ser nem em forma mesmo militar, mas pode ser uma guerra cibernética, uma guerra destruindo o sistema elétrico, contaminando as águas, contaminando, enfim, atuando aí para criar um caos, né, social nos países, o que parece mais evidente. Por isso eu te chamo a atenção nesse momento, como você quer enfrentar, né? Nós como cristãos não podemos fugir a essa realidade, pelo contrário, nós precisamos ser sóbrios, como Paulo nos adverte aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses. Olha, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então nós precisamos andar de dia, precisamos andar vigilantes. É por isso que esse primeiro vídeo traz como tema vigilância. Então, antes de tudo, este aqui é um vídeo de sobriedade e de chamar você, né, sacudi-lo para a iminência do que pode estar prestes a ocorrer sobre o mundo. A pergunta é, então, como você vai querer enfrentar aí os eminentes ataques, não é? Como você vai querer enfrentar o caos social? Então, os analistas aí de guerra, os especialistas em sobrevivência, eles estão aí em comum acordo de que um dos grandes problemas, né, que ocorre em todo o cenário ali, né, de grande tragédia, de grande caos social, o primeiro problema a enfrentar é os suprimentos. Um grande erro que ocorre entre a população é tentar aí se preparar depois que o caos se instala. Se acontecesse um ataque ou uma situação agora, o que você faria exatamente agora? Uns diriam, eu sairia, iria para o supermercado, comprar, me preparar. Então, basicamente, todos vão pensar da mesma forma. Vocês lembram aí, durante a Covid-19, nos lockdowns, como as pessoas começaram a ir para os supermercados e filas se formavam e pessoas se agrediram e houve mortes aí por causa de suplementos básicos, né? Houve diversos casos de pessoas que se mataram por causa de água potável, por causa de uma garrafa de água. Outros se mataram por causa de papel higiênico. Houve mortes por causa disso. Houve mortes por causa de 1 quilo de arroz. Então veja. Então a pior ação seria você sair para um cenário deste, né, onde o caos se instalou lá fora e tentar então se munir com provisões. Por isso essa palavra ela é importante e sóbria para nós. Você quer enfrentar com sobriedade o caos que a qualquer momento, né, e até
não somente escatológico nos é advertido, mas, sobretudo, nós estamos vendo o cenário se montando e estamos alheios a isso, achando que tudo está normal. Ou você quer aí, como um cristão, enfrentar as coisas, né, com inteligência, claro, crendo, com fé, mas como você quer enfrentar isso, né? Então, eis aí a questão. Então, o ideal seria você enfrentar isso de maneira sóbria, no conforto e segurança da sua casa, sem se preocupar ali em sair imediatamente para ter que ter água potável, sem que sair para poder ter o básico na sua casa. O ideal é que você já tenha esse cuidado. E é por isso que esse vídeo aqui foi montado, então, para trazer a você a consciência dessas questões básicas que devemos, então, ter ali um cuidado especial em estarmos preparados para enfrentar, ok? Então é isso aí. A respeito, né, ou a exemplo das 5 virgens sábias, nós precisamos ter ali azeite extra. Nós devemos ter provisões extras para enfrentar, então, um cenário de espera, ok? É isso aí. Então é profundamente bíblico essa lição e eu chamo você a essa realidade. É isso aí. Então, baseado nisso aqui, eu quero deixar aqui 3 conselhos, ok? Esses 4 vídeos não serão vídeos muito longos, mas serão vídeos aí bem objetivos, ok? E por isso eu quero deixar aqui 3 conselhos para você aqui neste primeiro vídeo de vigilância, a fim de que você, a exemplo das 5 virgens sábias, possa ter essas provisões com você. O primeiro, eu já aqui adverti você, é sobre os suprimentos de água potável, ok? É isso aí. Bom, eu falei sobre isso durante muitos anos, alguns brincavam, mas como quando aconteceu a Covid, muitas pessoas ficaram sem provisão de água. Como eu já tinha uma provisão de água suficiente, mais do que o necessário, não é? Como eu sou muito cauteloso com essas coisas, devido ao cuidado com a minha família, né, com os meus, eu pude então até abençoar irmãos que não estavam ali providos de água potável. Olha que bacana isso, entende? Então a água é uma coisa tão barata, não é? Se você bem pensar, e ela é tão necessária para a nossa vida, ela é tão necessária. Imagine, 75% em média do nosso corpo é formado por água. E nós damos tão pouco valor a ela, só que num cenário aí de caos, é possível que você não consiga sobreviver, né? Você até é capaz de sobreviver, né, por um tempo sem comida, sem alimento sólido, mas você não é capaz de viver muito tempo sem água, ok? Você se desidrataria rápido e você entraria aí, né, num cenário crítico aí de desidratação que lhe custaria a sua saúde e a sua vida, seguramente, ok? Então eu chamo você a atenção a você aí ter um estoque básico de água na sua casa que te consiga manter aí por pelo menos 15 dias na sua casa, ok? O ideal é que você faça um cálculo baseado por pessoas de 2 litros por dia por pessoa vezes 15, ok? Vezes 15 dias, é isso aí, ok? Num cenário mais pessimista, mais otimista, aliás, vamos dizer assim, a médio prazo, ok? A recomendação dos governos europeus é que seria o caso de 1 semana, mas eu chamo a sua atenção para ir um pouco além. Jesus nos convida a ir às 2 milhas, ok? Então é um princípio que deve ser aplicado aí em quase tudo. Então vai ali um pouco mais e tem ali uma quantidade satisfatória de água, a fim de que você não necessite sair para o meio do caos para obtê-la, quando o caos se instalar, se esse for o caso, ok? Então não estou trabalhando aqui com hipóteses ou com cenário que vai acontecer ou com verdades definidas, não é isso, mas com hipóteses factíveis ou previsíveis pelo desenrolar deste mundo que está aí a ocorrer, ok? Pelo cenário que está a se desenvolver. Então eu chamo você a essa atenção. Você tem esse estoque na sua casa? Então eu chamo você então a essa atenção. Bom, a segunda questão que eu quero aqui, o segundo conselho que eu quero dar para vocês, diz respeito então a comidas, ok? Aos nutrientes ali, ok? Básicos. Eu vou chamar aqui o que nós chamamos de comidas não perecíveis. Não tem sentido você ter o congelador cheio de carne, ok? Porque num cenário aí de um apagão geral, a sua geladeira, já no outro dia, tudo que você tem vai estar perdido, ok? Então isso não tem o menor sentido. Você precisa ter comidas ali dessecadas, né? Ok?
alimentos não perecíveis. Então eu recomendo aqui a compra de enlatados, né, sardinhas, tuna, ok? Mel, pasta de amendoim, ok? Frutas secas e outras questões ali que vão passar, você pode ter elas por um bom tempo sem mesmo precisar de geladeira, ok? Ou de um congelador, de um freezer para mantê-los ali em bom estado, ok? Então você deve pensar nisso, porque pelo desenrolar dos eventos, né, é possível que nós vamos enfrentar grandes apagões aí por vários países, ok? O que aconteceu aí na Espanha e Portugal é um cenário muito realista aí, a acontecer em qualquer país. Então, esteja precavido com respeito a isso. Então, como eu disse, não adianta ter muito alimento congelado, porque isso, num cenário mais otimista, se perdeu em 2 dias aí sem energia. Porque o ideal é que você tenha, então, alimentos dessecados ali, alimentos, né, não perecíveis, grãos, etc., que pode durar mais tempo. O ideal é que você tenha ali uma quantidade suficiente para 15 dias de alimento, sem precisar sair no meio do caos para adquiri-lo ali, seja num supermercado, ou no lugar ali onde vai estar, onde o povo, as massas vão se juntar ali e vão estar muito estressadas. E é onde possivelmente vai surgir muitas brigas, muitas lutas por comidas, muitas disputas por comidas, onde isso vai, infelizmente, provocar muito caos, muita intriga e até possíveis mortes ali por causa de alimento, de água e etc. Então, esteja prudente, ok? Esteja preparado, porque num cenário pessimista, você está preparado. Num cenário otimista, tudo que você tem vai ser consumido, ok? Você não está investindo em coisas que vão ficar aí perdidas. Pelo contrário, você vai consumi-las gradativamente, ok? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso. E o terceiro e último conselho que eu quero deixar para você é: tenha dinheiro em espécie. A recomendação aí é para 70 euros, mais ou menos, né? Mas eu recomendo 300 libras aí, por uma família, ok? De aproximadamente 3 pessoas, seria 100 libras para cada indivíduo da sua família, ok? Você pode questionar, mas por que isso se eu tenho o dinheiro na minha conta? Então, justamente porque na conta ela vai ter pouco proveito para você. O que adianta eu ter uma mercadoria no supermercado e não ter a internet, não ter a energia elétrica, né? Você vai precisar de dinheiro contante físico para que você possa adquirir um produto que você, ali de primeira necessidade. É importante que você tenha isso em mente, ter ali um dinheiro guardado em espécie, ok? Com você. Eu falei disso, sobre esse aspecto, em novembro do ano passado, lá em Portugal. Então, eu estou deixando agora esse conselho aqui para os irmãos, de uma forma geral. Importante que você tenha esse dinheiro em contante, não somente para questões aí de alimento, mas também, sobretudo, para adquirir outras coisas de primeira necessidade ali, que de outra forma não seria possível, ok? É possível que os governos possam conseguir reativar rapidamente ali um blackout de energia, alguma situação que aconteça de internet, mas, ok, é possível que isso demore um pouco mais e nesse cenário você teria então condições de comprar as coisas básicas e necessárias ali nesse pior cenário, ok? Então, esses 3 conselhos importantes. Tenha água aí para pelo menos 15 dias, tenha alimento, ok? Não perecível, por pelo menos 15 dias também, sem precisar ter que sair no meio do caos para adquiri-los. E depois também tem ali contante, dinheiro físico, para que você possa, num cenário sem aí o banco online, conseguir então adquirir coisas básicas, ok? Então eu queria deixar aqui para você esses 3 conselhos, ok? Levando em conta que este vídeo aqui, ele traz como tema vigilância, ok? Lembrando que é um equívoco cristão muito grande acreditar ser fiel, ser piedoso e ser crédulo e viver a vida de forma displicente, relaxadamente. A Bíblia não nos convida a isso. A Bíblia nos convida a uma vida de prudência, ok? De guarda, de precaução, de sobriedade.
Tanto que há aqui um texto bíblico, e eu quero terminar lendo aqui essa escritura com você, que se encontra em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo de número 3, que nos diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Olha que texto forte isso. Eu vou ler mais uma vez. Diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então nós estamos aí vivendo, percebendo um perigo iminente sobre o mundo. E qual é a nossa postura? A nossa postura é a precaução, é a vigilância, é abrigar-se, não é? É conter-se, é preparar-se, ok? Mas o inexperiente, ele vai tocar adiante, aí de forma displicente, e consequentemente ele vai colher ali as consequências difíceis de decisões loucas. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês, a fim de que vocês possam então ser vigilantes e aplicá-la na sua vida, no seu viver diário. Que Deus te abençoe, fique ligado, eu vou estar postando aí logo mais, não é? Outro vídeo dessa série aqui, ok? São 4 vídeos então, a fim de que você possa bem se inteirar do que fazer nos tempos em que estamos vivendo. Que Deus te abençoe, guarde bem a sua fé e seja prudente. Que Deus te abençoe grandemente, um abraço.